Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A TV Brasil é transmitida em alta definição, mas os telespectadores que têm TV por assinatura não têm acesso à programação com essa qualidade. Por isso, foi lançada a campanha Eu Quero a TV Brasil em HD. Quem assiste à TV Brasil na TV aberta recebe o sinal desse jeito, em HD, alta definição. Já pela TV por assinatura, a imagem é essa aí, pior, com menos qualidade. E por quê? Porque as operadoras não disponibilizam o sinal da TV Brasil em HD. Você paga 2 vezes e não recebe nenhuma vez. Você paga o seu imposto, vendo ou não a TV Brasil, porque é bancada pelo imposto pago por todos os brasileiros. Você paga a mensalidade da sua TV a cabo e você não recebe nenhuma das 2 vezes. Você continua vendo a TV Brasil num sinal péssimo. Mas acontece que o sistema da TV Brasil é todo em HD. O sinal hoje sai da EBC numa plataforma totalmente digital em alta definição. Nosso sinal é distribuído por satélite para todo o país e chega em todas as operadoras de TV por assinatura do Brasil. Porém, essas operadoras não carregam o nosso sinal em alta definição quando entregam para o assinante. Para mudar esse quadro, foi lançada a campanha Eu Quero a TV Brasil em HD. A ideia é pressionar as operadoras de TV por assinatura e permitir que todo mundo veja a TV em alta definição. Doutora em Comunicação e Cultura, essa professora da Universidade de Brasília lembra que a TV Brasil é pública, de todos. E por isso, todos têm direito de receber o melhor sinal. As operadoras do Brasil têm que entender que o direito à informação de qualidade e de um canal público de qualidade é um direito constitucional. E eu não sei qual é o papel da Anatel no que tange ao cumprimento da legislação. E em outros países, como funciona? Toda a TV pública, em qualquer lugar do mundo, ela está nos pacotes. Se você comprar qualquer pacote na Espanha, a TVE está dentro. Se você comprar qualquer pacote na Inglaterra, a BBC está dentro. Se você comprar qualquer pacote nos Estados Unidos, a PBS está dentro, entendeu? Então, por que aqui vai ser diferente? O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar alerta para um desafio que o setor vai enfrentar nos próximos anos. O desequilíbrio financeiro das operadoras provocado pelo envelhecimento da população. Dona Aida gasta uma boa parte da aposentadoria com plano de saúde. Ou a gente come ou paga o plano de saúde. Realmente está muito pesado. Muitos anos eu não precisei, mas agora que eu precisei está valendo a pena. Os planos funcionam num sistema de mutualismo, ou seja, os mais jovens pagam além do custo real para que os mais idosos tenham mensalidades mais acessíveis. Mas em 2016, o número de idosos com planos cresceu 1,6%. O Instituto de Estudos da Saúde Suplementar espera que a população acima de 59 anos com plano de saúde salte de 12,3% para 20,5% em 2030. Com a proporção de um jovem para cada idoso, os planos poderiam ficar inviáveis. Nós temos que equacionar o que vem em decorrência disso. Veja que envelhecer é ótimo. Nós temos que saber que consequências traz para a sociedade e atuarmos em antecedência. Com a recessão e o desemprego, mais de 1,5 milhão de pessoas cancelaram os planos de saúde. Mas, apesar da perda, as operadoras conseguiram elevar os ganhos. Em 2016, o lucro líquido aumentou 66% e a receita das empresas subiu 12%. Por outro lado, o reajuste de preços ao consumidor foi acima da inflação. As mensalidades de alguns planos coletivos aumentaram até 40%. Se a despesa feita pelas pessoas cresce desmesuradamente, as mensalidades vão crescer na mesma proporção no médio prazo. As pessoas estão desempregadas, a renda diminuiu, a renda do trabalho diminuiu, as pessoas estão com graves problemas de saúde e essas empresas se colocam como as vítimas desse processo. E agora vamos falar de esporte. O Brasil conquistou medalhas na Sudolimpíada em Samsun, na Turquia.
Estamos falando das Olimpíadas para Atletas Surdos, que é disputada de 4 em 4 anos. Vamos conferir? A 23ª edição da Surdo Olimpíada contou com 22 modalidades esportivas e foi realizada de 8 a 30 de julho em Samsun, na Turquia. A Olimpíada para Atletas Surdos surgiu em 1924 na França, com o nome de Jogos Internacionais Silenciosos. Em 2000, passou a ser chamada de Surdo Olimpíada, sendo o Comitê Internacional de Desportos de Surdos responsável pela organização da competição. No dia 21 de julho, o Brasil ganhou a primeira medalha de bronze. Ela foi conquistada pelo judoca Alexandre Soares na categoria 90 quilos. Já o nadador Guilherme Maia entrou para a história conquistando a primeira medalha de ouro brasileira em uma Surdo Olimpíada. Maia subiu no lugar mais alto do pódio ao vencer a prova dos 200 metros livre no dia 24 de julho, e esta foi a segunda medalha do atleta em Samsun. Ele já havia conquistado o bronze nos 100 metros livre. E no dia 25 de julho, o atleta Heron Rodrigues da Silva ganhou o bronze no karatê na disputa do comitê até 84 quilos. O Brasil encerrou esta edição dos Jogos com 4 medalhas, sendo uma de ouro e 3 de bronze. Começou ontem à noite a Festa Literária Internacional de Paraty, no sul do Rio de Janeiro. A 15ª edição do evento, um dos principais do país, homenageia Lima Barreto. Ele foi escolhido depois de uma campanha por mais escritores negros na Flip. Este ano, 30% dos convidados são negros. Hoje e amanhã, nós vamos conhecer um pouco mais da vida e obra do autor de clássicos como Clara dos Anjos e Triste Fim, de Policarpo Quaresma. E que sempre lutou contra o racismo. A reportagem é de Luciana Barreto. Foi um 13 de maio que nos deu de presente o menino Afonso Henriques de Lima Barreto. O ano era 1881, precisamente 7 anos antes daquele em que se decretou o fim da escravidão no Brasil. A mãe, uma professora, o pai, tipógrafo, ambos negros. Lima foi o segundo de 5 filhos, 4 vingaram. Viviam como muitos negros no pós-abolição. Primeiro, o entusiasmo com a liberdade e os novos tempos. Depois, a luta pela sobrevivência. O momento que ele exprime é o momento da Primeira República, uma república que nasceu prometendo muita igualdade social, mas acabou entregando muita exclusão social. A minha casa era uma velha habitação roceira, vasta e cômoda, com grandes salas e amplos quartos, de um plano simples e tosco, de modo que seu ingênuo arquiteto lhe tinha dado certo conforto, mas lhe tirara muita luz da sala de jantar. Lima Barreto passou praticamente toda a infância nessa casa, durante 12 anos, e levou daqui marcas para toda a sua obra. O sítio do Carico, na Ilha do Governador, foi o lar do escritor entre 1890 e 1902. A casa, ainda preservada, foi descoberta pelo professor André Luiz, depois de muita pesquisa e insistência. Faz parte do Complexo da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. No sítio que me anima a chamar meu, havia uma fauna bem regular. Ele fala muito bem desse período da vida dele. Ele, inclusive, chega a dizer que ele nunca foi tão feliz como ele foi feliz na Ilha do Governador. Ele chega a mencionar, por exemplo, que ele nunca chupou cajus tão doces como os cajus que ele tinha nos pés do sítio da casa dele aqui na Ilha do Governador. Apesar de amar o local, o jovem Lima Barreto ficava pouco no sítio do Carico, ou sítio do Sossego, basicamente fins de semana. Tinha sido apadrinhado por um influente ministro do Império, o Visconde de Ouro Preto. Lima Barreto se formou em Ciências e Letras. Aos 21 anos, passou a sustentar os 3 irmãos depois que o pai enlouqueceu. Nascia ali o projeto literário de um autor realista e militante. O que encanta em Lima Barreto é porque é o escritor que trata do Brasil com maior profundidade. Eu gosto muito de uma frase do professor Antônio Arnone Prado. Ele diz: lê-se Machado de Assis para aprender português e lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro.
Autor de uma extensa obra, foi derrotado 2 vezes em eleições da Academia Brasileira de Letras. Na terceira, desistiu. O Lima mudou o foco completamente. E aí ele vai pensar o lugar da República, ele vai pensar o subúrbio, ele vai pensar as condições que essa população negra viveu, né, e foi alocada no pós-abolição. Em agosto de 1914, Lima Barreto veio parar nos corredores do Hospital Nacional de Alienados. Era a sua primeira internação. Entre as descrições da ficha de internação estão o diagnóstico, alcoolismo e a cor da pele, branca. Uma contradição na vida de um escritor negro que sempre lutou contra o racismo. Se posicionava frontalmente em relação às questões raciais, e isso num pós-abolição e no Brasil já república, né, era algo que causava muito desconforto. Por ele ser de fato uma voz aguda, uma voz estridente, uma voz crítica contra o racismo, mas também por ele ser uma voz crítica contra outros setores, contra os jornalistas que eram corruptos, contra os literatos que ele considerava que faziam uma literatura diferente da dele, uma literatura de sobremesa, contra os políticos, que ele dizia que não pensavam no Brasil. Ele vai, de alguma forma, cavando o seu isolamento. Vai ser tratado como uma espécie de lugar entre, ou seja, ele é um pré-moderno, né? E é colocado nesse balaio, nesse cesto comum do pré, e quem diz pré não diz nada, né? Porque são escritores, segundo essa concepção do pré-moderno, que não foram e também não serão. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.